Boa noite, queridos, graça e paz. Boa noite, você presente aqui, neste lugar que o Senhor tem nos dado, num novo tempo, que a palavra diz que o reino do Senhor, porquanto o reino de Deus é um reino eterno, e ele subsiste de geração em geração. No Salmo 145, verso 13, diz que o reino do Senhor é um reino sempre eterno. E ele está movendo, e por isso que nós estamos aqui hoje, por isso que o Senhor tem nos colocado nesse lugar. E você também que nos acompanha na sua casa, onde você estiver, você faz parte desse projeto. Você faz parte desse mover que o Senhor tem feito. E nós cremos que nesta noite o Senhor tem algo novo para as nossas vidas, para a nossa família. Assim seja, em nome de Jesus. Nós queremos dar sequência ao que Deus tem direcionado este ministério nesses dias. E o pastor começou a ministrar neste mês sobre família. E hoje o Senhor tem algo novo para trazer ao meu e o teu coração. A Bíblia diz que por vezes o Senhor alerta as pessoas, falando diretamente ao homem ou através dos seus profetas: ei, preste atenção, estou fazendo algo novo. Você não está percebendo isto? Que o Espírito Santo nos leve a perceber o que o Senhor está fazendo nesses dias. A começar dentro da nossa família, lá de casa, isso se expandindo em toda a terra. Perceber o que o Senhor está fazendo, sensibilidade à voz de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra no livro de Ruth, capítulo 4, Ruth, para quem está com a Bíblia impressa, depois dos 5 primeiros livros ali do Pentateuco, tem Josué, Juízes, daí já chega em Ruth. Portanto, 8º livro da Bíblia, Ruth, capítulo 4, verso 13. Nós vamos ler do 13 ao 17. A Bíblia diz assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Amém? E nós sabemos, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Aqui nós lemos o relato da formação de uma família, da família de Boaz. E esse contexto desta família, da formação desta família, um contexto de amor, um contexto de alegria, de paz, de provisão, como a leitura deste trecho nos mostra, de louvor. Então, aqui já a palavra vai nos mostrar o porquê deste tema de hoje. Nós vamos falar sobre famílias que alcançam
gerações. E qual é a família, ou quais são as famílias que alcançam gerações? São as famílias que, assim como Boaz e Ruth, têm as marcas do reino de Deus. Porque, como eu mencionei, Salmo 145, o reino de Deus é um reino eterno, e o seu domínio se estende de geração a geração. O que faz alcançar gerações é o reino de Deus estabelecido em nós e na nossa casa. E o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 14, verso 17, não precisa abrir, eu vou citar aqui, nós vamos recordar. Romanos 14, Paulo diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então, uma família que alcança a geração, uma família que vive o reino de Deus, que tem o reino de Deus, que vive a justiça, a paz, essas são as marcas do reino de Deus, claramente descritas em Romanos 14, a justiça, a paz e a alegria. E é isso que o Senhor quer fazer nesses dias, levantar a sua família, como uma família que carrega, que leva o reino de Deus e transmite este reino de Deus nesta geração, e faz perdurar o reino de Deus, contando para as próximas gerações os louvores do Senhor e o que Ele tem feito. O salmista declara: não encobriremos a geração vindoura os louvores do Senhor, nós contaremos, nós vamos contar aos filhos, aos netos, tudo que o Senhor fez. O seu coração de amor por nós. E Boaz simboliza, representa, se você ler o livro de Ruth, é curtinho, mas é tão lindo, é tão maravilhoso. Boaz representa o coração de Deus, compassivo para aqueles que são rejeitados, marginalizados, desprezados. Ruth, esposa de Boaz, ela veio de um contexto de outra terra, ela não estava mais na sua terra natal, ela tinha perdido seu marido, e ela passou a acompanhar a sua sogra, Noemi, que também perdeu o seu marido e os seus 2 filhos, e elas se aliançaram em amor, e onde uma ia, a outra ia também, e estando nas terras lá de Boaz, o Senhor concedeu uma nova família a Ruth, e Deus assim demonstra o seu coração compassivo com aqueles que estão sós, órfãos, viúvas, de outras nações. Então Deus aqui, através da vida de Boaz, do seu amor para com Ruth, como ele a recebeu, como ele cuidou dela. Domingo passado o pastor falou um pouco sobre isso, né? Sobre o homem amar a sua esposa como o vaso mais frágil, assim como Cristo amou a igreja. Então a família que se ajusta no projeto de Deus, no projeto eterno de Deus. Hoje temos tantas famílias que se perdem. Nós temos um quadro triste, principalmente um quadro moral hoje. Um quadro de falta de
aliança e de falta de trabalhar em prol desta aliança, o que acontece? A desestruturação familiar. Famílias presas, cativas pelo pecado, presas pela lei do pecado. Gerações que são interrompidas. Nós estamos falando de famílias que alcançam gerações de longevidade. Hoje tem acontecido de uma maneira multiplicada o fim de gerações, o fim de famílias, a não perpetuação da família. E o Senhor, o reino de Deus é um reino eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. Deus fez a família para perdurar, para transmitir à próxima geração, e não para morrer, para acabar, para ser desfeita. Portanto, irmão, nesta noite, com muito temor, receba ainda mais da capacidade de Deus e deste temor para lutar pela sua família, para não desistir da sua família, para ter uma aliança. Aliança não depende de sentimentos, não depende de uma crise. Aliança, é compromisso firmado, é vida dedicada, é doação, é renúncia, é palavra empenhada. Amém? E assim nós vemos na vida de Boaz, e se perdurou. Deus quer estabelecer, abençoar a sua família, para que ela perdure. E aqui, uma família que não foi vencida pelo cativeiro, que não pereceu presa. A Bíblia diz e cita a família de Pérez. Vamos ler no verso 12, aí do mesmo capítulo 4 de Ruth, verso 12, diz assim: e com os filhos que o Senhor lhe conceder, aqui os líderes estavam falando para Boaz, os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. A família de Pérez, que aqui essas pessoas estavam falando para Boaz, que seja como a família de Pérez, que seja como a família, porque Pérez estava no cativeiro. Naquela época, um império dominava outro e levava preso. Pérez estava cativo com a sua família, mas a família de Pérez não foi destruída no cativeiro. Ela permaneceu, e mais do que permanecer, a história relata, a história bíblica, que ela prosperou numa época de crise. Nós vivemos uma época de crise, e eu tenho certeza que o Senhor quer fazer assim na sua família, na família que você que nos assiste, na sua casa, no seu trabalho. O Senhor quer fazer da sua família uma família que não acaba cativa, presa, e pelo contrário, ela cresce, ela prospera no momento de crise. Quantos acreditam nisso, que Deus pode fazer esta obra? Porque Ele é poderoso, porque Deus não está preso a impérios, a governos, a eras de crises, a esse sistema falido e que tem prazo de validade para acabar quando o Senhor Jesus voltar. Ele é a nossa esperança. Portanto, vamos crer no reino do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor abençoou grandemente a Pérez, se tornou um referencial de bênção na linhagem. E mais tarde veio Davi, e a raiz de Davi, que é Jesus. O mundo precisa de referenciais de bênção. Está cheio de referencial de maldição. Famílias que estão amaldiçoadas.
O mundo precisa e o Senhor quer levantar famílias aqui que são referencial. Não são famílias perfeitas, não é esse conceito de perfeição que a gente tem na nossa sociedade. Olha que bonitinho eles. Olha, tem tudo. Olha, que comportamento assim social exemplar somente. Não. É referência de bênção. Em meio às crises, eles ficam firmes. Em meio a ofensas, eles perdoam. Eles servem. Eles põem a toalha no ombro. Eles se abaixam para lavar os pés das pessoas. Como Cristo fez por nós. Ele era o referencial da bênção de Deus. E assim o Senhor quer levantar a nossa casa nesses dias. A descendência de Pérez teve o privilégio de não ser destruída. Se você crer e praticar tudo que você tem ouvido do reino de Deus, a justiça, a paz e a alegria, assim vai ser na sua família. E eu quero aqui junto com você fazer uma declaração da palavra de Deus. Vamos citar, eu vou dizer e depois nós vamos repetir o texto de Isaías 65. Mas querido, não repita de qualquer maneira. Pega esta palavra e declare sobre a sua vida. Jogue esta semente sobre a sua família. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação. Vamos declarar juntos? Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação. Mais uma vez, não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação. Amém? Você não vai ter filhos para calamidade. Não é a vontade de Deus isto. A vontade é que os seus filhos sejam uma bênção, uma geração bendita. Que eles sejam cheios de paz, a Bíblia diz. E nós não vamos trabalhar em vão. Não vamos. Em nome de Jesus, não aceite isso. Um engano que muitas vezes o inferno, você está trabalhando com o seu filho, com a sua filha, independente da idade que ele tem. E de repente, naquele momento, você não está vendo ainda os frutos, ou pelo contrário, de repente acontece algo que vem te trazer tristeza. Isaías 65, Isaías 65, verso 23, você declara: eu não trabalho em vão, e eu não terei filhos para perturbação. Se o teu filho está afastado dos caminhos do Senhor, você declara esta palavra: a sua família e a minha família não é um fim em si mesma. Ela não é um fim. Ela não é algo isolado do mundo. Um núcleo assim, social, fechado, quase que uma seita, sabe, que se reúne num local isolado. Não, a sua família, à luz da palavra de Deus, é um instrumento, é um organismo para abençoar ela própria e os de fora. Boaz está nas duas genealogias de Jesus, em Mateus e em Lucas. E vem, como nós falamos já, dele depois Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e Davi, Jesus é a raiz de Davi, a mesma linhagem. A mesma linhagem. Obrigado, querido. Só um recadinho aqui. Tem um ônix
com o final da placa G30, que está com a janela aberta. Dá uma olhadinha lá, pessoal. Então, o que acontece? Ela não é um fim em si mesma. A sua família é um instrumento. Fala para quem está do seu lado aí, a sua família não é um fim em si mesmo. É um instrumento de bênção de Deus. Sabe, a gente entende, é muito importante o costume da família, seu modo de vida, tudo é muito importante, e valorizar isso, como vocês gostam de se relacionar, comer, passear, isso tudo faz parte, é muito bom, e Deus fez isso, essa identidade, né? Vocês gostam de fazer as mesmas coisas juntos, determinadas coisas. Só que não deixe que a sua família viva esta realidade unicamente para si, porque não foi a vontade de Deus. E eu vou dizer uma coisa muito séria para você, querido, é causa do fim de muitas famílias, é uma das causas, como nós citávamos pela manhã. Existem questões de personalidade, mas tem gente que só joga a culpa só nisso. Não foi compatível ali, né? A personalidade, incompatibilidade. Outros por questões morais. Ocorre, sim, mas muito e com muito peso a falta de visão de que a família não foi feita apenas para si. O propósito de Deus para a família, de abençoar, de dar, de ser generosa como foi a família de Boaz, de ser uma família que dura muito tempo, de gerações, que daí muitas vezes se vêem nas suas limitações as famílias, daí sim soma algum problema moral ou de personalidade, daí não tem muito o que fazer juntos mesmo, porque não tem propósito, daí vamos romper. É causa de destruição, a falta desse propósito alinhado com Deus, para alcançar gerações. Vamos ler Gálatas 3, Gálatas capítulo 3. Vamos ver o que Paulo fala sobre a transmissão da bênção. 3,13 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Olha que este é o porquê nós estamos aqui hoje à noite, querido. Esta é a obra resumida de Jesus Cristo pela humanidade, do amor do Pai. Cristo nos libertou da maldição da lei. Qual lei? A lei do pecado, a lei que nos faz desobedecer a Deus, a lei que destrói as famílias, porque o pecado habita, a Bíblia diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus, porque como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, todos pecaram. Então Jesus veio para nos redimir, para nos libertar da maldição desta lei do pecado, fazendo-se maldição, porque
foi escrito um dia, que aqueles que fossem pendurados numa cruz, num madeiro, eram malditos. Ele se fez maldito por nós. Você pode agradecer a Jesus nesse momento, levantar as suas mãos no seu lugar. Fala: obrigado, Jesus, obrigado. Fala do teu coração, meu irmão. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se fez maldito por mim. Mas não acabou por aí. Ele se fez maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Gentios é todo aquele que não é judeu, para que a bênção de Abraão, e qual foi a bênção de Abraão? Que nele, Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Então, através de Jesus se fazer maldição por nós, esta obra da substituição, Ele também nos incluiu. Ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados hoje, com a bênção de você e a sua família serem benditos nesta terra. Amém? Isto é maravilhoso, isto é grande. A libertação de Jesus na cruz por nós é para fazer da nossa família uma família abençoada, como foi a de Abraão, para perdurar, para que o nome do Senhor seja honrado e levado nas nossas gerações, e através desta bênção fosse derramado o Espírito Santo da promessa. Receba do Espírito Santo nesta noite, meu irmão. Agora agradeça ao Espírito. Você agradeceu a Jesus porque Ele se fez maldito? Agradeça ao Espírito nesta noite agora. Levanta sua mão. Obrigado, Espírito Santo, Tu estás aqui. Que o Senhor foi derramado para que eu seja abençoado, a minha família, aleluia. Abraão, Pérez, Boaz, Davi, Jesus, você e a sua família. A bênção de Abraão chegasse a nós pelo derramar do Espírito Santo. E agora, na prática, vamos pensar um pouquinho como nós podemos alcançar a geração. Como nós podemos levar o reino de Deus. É muito simples. Jesus nos deixou a missão de pregarmos o Evangelho e fazermos discípulos. Então, através da nossa vida, através da nossa família, da nossa casa, até mesmo física, nós devemos pregar o Evangelho e fazer discípulos. Na prática é isso, meu irmão. É pregar o Evangelho com as atitudes, com as ações, com a palavra. É pregar o Evangelho, primeiro o marido para a esposa, com as atitudes em primeiro lugar, e também citando a palavra de Deus. Esses dias preguei o Evangelho. É sério. Parece uma coisa meio formal, mas não é não. É falar a palavra. Uma situação lá, daí mandei para minha esposa um zap. Olha, Jesus falou para a gente fazer isso aqui, ó, nessa situação, e citei a passagem. Falar, pregar a palavra uns para os outros, para os filhos, viver o amor, servir e fazer discípulos, cuidar das pessoas como Jesus cuidou, mostrando como agir, mostrando o caminho a seguir. A sua vida e a sua família tem pregado o Evangelho e feito discípulos. É dessa maneira que a gente leva ao reino de Deus, porque a fé nestas verdades vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Mas como verão, como entenderão se não há quem pregue? Como crerão
a sua casa, a sua família é um local de pregação do Evangelho, seja ao falar para alguém, um amigo, um parente, seja para receber a célula, seja para ter um tempo ali de discipulado, de ensinar a doutrina, como viver o Evangelho, que a Bíblia diz. Você lava os pés da sua família, lava os pés, reparte o que tem com o que não tem, faz doações de roupa, de alimento, financeiras. Esta é a família que está vivendo o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida. Você entende esse texto agora, querido? O reino de Deus não é só para dentro, a família para dentro, a família egoísta, engordar, mas é justiça, prática da palavra, paz e alegria. Nós já vamos ver o texto de Isaías 58, que fala sobre isso, e tem uma promessa em relação à nossa família. A família que alcança gerações é uma família de portas abertas, de coração aberto para o próximo, que lava os pés, que cuida, que serve. Nesses dias, você tem mandado mensagem para as pessoas que precisam, que de repente estão doentes, precisa de mim, quer que eu vá na farmácia, no mercado, eu deixo na sua porta, como é que você está? Estou orando por você, está aqui uma palavra de Deus. Esse tipo de família que Deus quer levantar, não fechada, mas aberta a Deus e aberta ao próximo. Isaías 58, para nós encerrarmos, verso 12. Isaías 58, verso 12. Queria ler juntos nesta única versão. Podemos ler juntos aqui? Vai estar projetado. Isaías 58, 12 diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Mas isto não é de graça. Se você ler Isaías 58, fala sobre o verdadeiro jejum, que o verdadeiro jejum não é só abstinência de alimento, mas é dar o pão ao necessitado, é repartir, é cuidar das pessoas, dos de dentro de casa e dos de fora, é se importar com o próximo, é soltar os que estão presos pelo pecado. E a Bíblia diz: se você fizer isto, é uma condição para chegar nesta promessa. Porque Deus não é um Deus de brincadeira, Ele é um Deus de aliança, de compromisso. Então hoje à noite, querido, é a noite de fazer compromisso com Deus. Amém? Você não veio passear aqui, isso aqui não é cinema, querido. É noite, você na sua casa, de fazer compromisso com Deus, um compromisso da sua família em alcançar gerações, com um estilo de vida de amor e serviço. E se não é a sua realidade, você ou não sabia disso, receba esta capacitação. Se você estava duro quanto a isso, peça perdão ao Espírito Santo que já foi derramado, e Ele está aqui. E você vai receber dele graça para colocar em prática, para que a sua família seja um instrumento de bênção.
Você não precisa ter anos de conversão, você não precisa ter um conhecimento teológico grande em posição nenhuma. Você tem que apenas se dispor. Sabe por quê, queridos? Olha que lindo, a Bíblia é maravilhosa. Boaz não era rei, ele não era profeta, ele não era guerreiro, ele não era sumo sacerdote, ele era um homem normal. Ruth estava viúva, ela juntava espigas que ficavam por último na colheita, porque viúva naquela época era uma condição de quase miserabilidade, miséria. Ruth era uma rainha. Não, queridão, a obra de Deus, a sua família pode ser uma bênção como ela é. Ele era um trabalhador que tinha os seus campos, Boaz, mas ele era bondoso, ele tinha os valores do reino de Deus, ele temia a Deus, e assim a sua geração perdurou e foi uma bênção. Não se compare com ninguém. Ao dia que eu tiver, não, o seu tempo está nas mãos de Deus. Se você trabalha demais e acha que só tem tempo para trabalhar e descansar, principalmente falando com os homens, coloque o seu coração nas mãos de Deus. Ele é o Senhor do tempo e da história. Vai caber na sua agenda tempo para ser bênção, junto com a sua família. Claro, sempre com uma carga de renúncia, porque o Evangelho de Deus não é para vem a mim. Não, ao Senhor seja o reino, a glória. Então tem que ter, o Evangelho chama você para abnegação. Negue-se a si mesmo, é para negar. Tome a sua cruz e siga-me. O que é negar na prática? Você com a sua família, nós estamos cansados, mas nós vamos visitar aquele que precisa. Tudo com equilíbrio, é verdade, mas tem esse componente da renúncia. Não estou falando isso todo dia, toda hora, mas tem momentos disso. Não está sobrando tanto, mas nós vamos repartir dinheiro, vamos repartir alimento, porque é no repartir que vem a prosperidade. Às vezes está lutando cegamente por dinheiro e prosperidade e retém. É o contrário. Aquele que retém fica mais pobre. A alma generosa prosperará. A família que é generosa prosperará. A família que é generosa alcança o coração do outro que precisa. Essa predisposição em dar. Mas vai, como eu sempre ouvi meus pais falar, mas vai acabar com o sofá, nós pagamos tanto. Tem uns sofás que é caro hoje, né, irmãos? E às vezes você comprou, Ronaldo, aquele sofá que ficou perfeito. Aquele sofá, irmãos, que tem, marca quilometragem, sabe, igual o Aeroparque? Faz assim na sala, olha lá, quilômetro 2, dá a volta na tua sala. Se eu abrir a casa para a célula, vai rasgar, vai sujar, mas vidas estão sendo alcançadas pelo poder da pregação da palavra na sua casa. É melhor a salvação de uma pessoa do que um sofá novo. Deus dá dinheiro para comprar sofá de ouro, meu irmão, mas prega o Evangelho na tua casa. Abra as portas. No fim vai tudo virar cinza nesta terra. Dê as suas energias para o próximo também. Esta família alcança gerações. Em como nós educamos nossos filhos, não criando uma geração que não tem senso do que é a verdade, do que é absoluto, que Deus é absoluto sobre todos,
que é absoluta verdade, que os filhos têm que obedecer aos seus pais, porque isto é justo, que tem que honrar, que também é verdade que eles são muito amados, e não uma geração que pode tudo, que tudo é relativo, que eles são o centro do mundo, o narcisismo, essa coisa toda. Não, pode escolher o que você quiser, da maneira que você quiser. Não, Deus te fez assim, mas não, talvez você não seja assim. As pessoas precisam ouvir a verdade. E a nossa família Deus quer usar. Vamos ficar em pé e declarar esta palavra novamente. Quero chamar os irmãos da música Isaías 58, puder projetar novamente aqui para nós declararmos esta verdade. Isaías 58, 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Tem gerações que há anos, é antigo o problema do pecado, da maldição. Os teus filhos edificarão essas antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas, restaurador de caminhos, para que o país se torne habitável para fora, para que a nação seja abençoada, em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos nessa hora e orar ao Senhor. Peça: Senhor, capacita a minha família, levanta a minha vida, levanta a sua voz, faça esta oração, olha para esta palavra e declara isto. Oh Senhor, levanta a minha família nesses dias, para alcançar as gerações, para ser canal de bênção, não de maldição. O Senhor enviou a sua palavra. Oh Senhor, capacita cada família aqui, Senhor, levanta cada família, eles são abençoados, está não mais a maldição da lei, mas a bênção que foi declarada sobre Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Benditos, benditos, benditos do Senhor, benditos do Senhor, e não malditos, malditos nunca mais, nunca mais. Bendito, geração bendita, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos cantar, aleluia. Quero consagrar, faça isso nesta noite, a ti, aleluia. o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar, quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar. Se você nunca fez isto, sabe o que é consagrar? Quando eu soube que a Esther estava no ventre de Bianca, e Bianca depois Levi, nós consagramos os nossos filhos ao Senhor. Sabe o que é consagrar? Quando você diz: eu quero consagrar o meu lar. Consagrar é entregar totalmente. Abraão consagrou Isaac. Ele colocou sobre
a mesa ali que seria o sacrifício. E a Bíblia diz que a hora que ele foi entregar como sacrifício, o Senhor falou: não, não, não. Eu tinha dito que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Não faça mal para o menino. Agora eu sei que você me obedece. Que o Senhor olhe para a sua família, o seu coração nesta noite e diga: a partir de hoje, agora eu sei que você me obedece. Porque você não está me negando nada, você está consagrando a sua família. Consagrar quer dizer, não é meu mais. Não é meu. Então cante esta canção com esse entendimento: eu entrego a ti a minha família, Senhor. Faz de nós o que o Senhor quer. Amém? Aleluia. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro. Para quê? Para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar, aleluia, o meu lar a ti. Eu e minha casa, faça a declaração de Josué, aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada, aleluia. Será abençoada minha descendência, frutificará, aleluia, a sua presença com um bom perfume. Meus filhos irão perfumar, aleluia, todas as nações, para que o país se torne habitável, aleluia. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. A última vez, eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Se você quer isso, aplauda ao Senhor bem forte nesta noite. Cele este compromisso, exaltando ao Senhor. Exaltando ao Senhor. Aleluia. Não desista. Não pare. Não pare de servir ao Senhor com a sua família. Amém? Mesmo que às vezes chorando, mas leva a semente, caminhando e chorando, porque aqueles que levam assim voltarão com cânticos de alegria. Amém? Aplauda ao Senhor. Mesmo difícil, mesmo com lágrima, vai voltar com cântico de alegria, trazendo os frutos. Amém? Graças a Deus pela sua vida, sua família. E o que nós temos que fazer agora? Alcançar outros com esta palavra. Então, pega o link, está disponível lá no YouTube, compartilha com uma família esta palavra, leva esta semente, que Jesus se fez maldição por ela, e hoje ela pode ser livre, juntamente com toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
Então compartilha, hoje a gente tem essa ferramenta maravilhosa, né? Compartilha a palavra, se coloca à disposição de outra família essa semana para servir de maneira prática, o Senhor vai te capacitar. Deus abençoe a sua vida, uma semana abençoada, né? Você vai pisar, o primeiro pé seu ali fora, o Senhor é contigo. O Senhor te guarde de todo mal e use a sua família nesses dias, poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Glória a Deus.